A verdade que ninguém está falando no Vasco da Gama. É isso mesmo, rapaziada. Começou a surgir nos bastidores de que o Vasco está com a venda engatilhada da Vasco SAF para Marcos Lamáquia, filho do José Lamáquia, dono da Crevisa. Seria sensacional para o nosso clube poder ter um investidor desse tão grande, né? Comprando de 70% a 90% da SAF. Ele que tem um patrimônio de mais de 20 bilhões, a gente sabe que o Vasco estaria forte no mercado para a gente montar times competitivos, porém o ano começa já dia 14 de janeiro. E se o Vasco não vender a SAF para o Marcos Lamáquia, como é que vai ser o ano do Vasco? Quem o Vasco vai contratar? Estão falando do misterioso camisa 8. Quem seria? Douglas Luiz? Fred? Fernandinho? Não sabemos qual deles seriam. Então, assim, a gente fica pensando como seria o ano do Vasco sem esse investidor, né? A gente sabe que o ano passado o time foi até mais de onde podia ir, de uma final de Copa do Brasil, porém, em 2026 a torcida do Vasco não aguenta mais ficar nessa de reconstrução. A reconstrução já começou. Já provou que dá para chegar com um time minimamente organizado numa final de Copa do Brasil, um campeonato nacional, terceiro campeonato mais importante do ano. Primeiro vem Libertadores ou Brasileiro, nessa conta aí, primeiro e segundo qual é o mais importante, e em terceiro é a Copa do Brasil, e o Vasco conseguiu chegar na final. Agora fica essa pergunta nossa do torcedor, qual é a verdade que está acontecendo nos bastidores do Vasco? Porque o Pedrinho já está falando que não quer concorrer à reeleição da presidência. Tem muita coisa obscura acontecendo no Vasco, como sempre. A gente sabe que a política do Vasco fede, dá nojo, mas eu acho que de todos os presidentes que passaram na história do Vasco, agora que o torcedor tem mais acesso ao que acontece com essa era digital, eu posso ter certeza de que o Pedrinho é o melhor presidente da história do Vasco, que de fato pensa no bem do clube, sanando dívidas, honrando com os compromissos, pagando os jogadores que estão lá, contratando somente quem o Vasco vai conseguir poder pagar e não apenas pensando em fazer time campeão e que se dane o que vai acontecer nos próximos anos. Mas eu quero muito saber de você, torcedor. O que você está achando disso, dessa reconstrução? Você é a favor do que o Pedrinho está fazendo? Vendendo a Vasco SAF, de abrir mão de uma possível reeleição? Comenta tudo isso aí que eu quero saber da boca de você, que é o que me importa. Todos passarão, o Vasco continuará lá e a sua torcida também, a nossa torcida. Então eu quero saber de você, torcedor, o que você está achando disso? Qual é a verdade que estão escondendo pra gente?